Você pede desculpas em situações que sabe que não fez nada de errado, mas quando você observa, já está pedindo desculpas de forma automática. Então, ao longo deste vídeo, nós vamos compreender por que algumas pessoas têm tanta necessidade em se desculpar, sobre o medo em desagradar e a necessidade de aprovação. E por que esses comportamentos influenciam na forma como nós não conseguimos colocar limites em nossos relacionamentos. E para entender melhor, eu vou falar sobre o psicólogo Carl Rogers, que fala sobre condição de valor. Então, para iniciar, eu vou falar sobre uma diferença. Algumas pessoas, elas não pedem desculpas somente pelo medo de estar errando em determinadas situações. Elas pedem desculpas pelo medo da reação da outra pessoa. E é isso que nós vamos compreender ao longo desse vídeo. Algumas pessoas aprenderam ao longo da vida, quando alguém está irritado, nervoso, decepcionado, para que a gente possa amenizar aquela situação, deixar a situação mais tranquila. O pedido de desculpas é a melhor condição que precisamos usar naquele momento. E quando nós pedimos desculpas, parece que a gente ameniza aquela situação, que a gente assume um erro. Perante o outro, a gente fala: me desculpa, realmente eu estava errada diante dessa situação. O outro se sente bem diante do nosso pedido de desculpas e parece que a gente deixa a situação bem mais harmoniosa. Parece que a gente coloca uma paz naquela situação. Mas eu te pergunto, realmente você acredita que quando você pede desculpas, você coloca paz no ambiente? E você? Como que fica as suas emoções? Como que você fica dentro de você? Então, muitas vezes a gente não coloca a paz, porque a gente coloca a paz no externo e como que nós ficamos interiormente. É preciso olhar para esse lugar. É preciso analisar essa situação. Então, para Carl Rogers, condições de valor são regras que a gente aprende sobre o que precisamos fazer para sermos dignos de amor e aceitação. Você já reparou que tem pessoas que precisam agradar a todos para serem aceitos? Então vamos a alguns exemplos. Você recebeu um convite para participar de um aniversário, mas naquele dia você não está bem, está cansada, não está sentindo bem, mas já vem aquele pensamento: e se eu não aceitar? Tenho certeza que a pessoa vai ficar chateada comigo. Então, realmente, é melhor eu aceitar o convite. Ou eu não consigo dizer não, porque se eu falar não, se a pessoa ficar chateada comigo? Ou até mesmo, eu preciso ser bonzinho para todo mundo, porque se eu não for bom para as pessoas, ninguém vai gostar de mim. Então você percebe em quais condições você se coloca para que o outro aceite quem realmente você é? Por isso, muitas vezes você pede desculpas em determinadas situações pelo medo de você não ser aceito, pelo medo de você desagradar a outra pessoa, pelo medo do que a pessoa vai pensar sobre você. São ideias que nós aprendemos ao longo da vida que, se eu não for de determinada maneira, eu não vou ser respeitado e nem aceito por determinadas pessoas. E esse comportamento começou muito cedo. Lá na infância surgiu como uma regra. Fez algo de errado, o pedido de desculpas tinha que surgir de forma imediata. E como foi repetindo ao longo da vida, condicionou. Todas as vezes que eu peço desculpas, o outro vai me aprovar, o outro vai me aceitar de forma muito mais fácil. E principalmente, eu vou evitar um conflito diante de qualquer situação. Bom, é importante salientar que nem todas as pessoas que sempre estão pedindo desculpas passaram por essa experiência na infância. Mas é muito importante observar em qual momento o seu pedido de desculpas está sendo colocado. É importante também a gente observar que, se nós fizemos algo de errado, é certo, é coerente, nós pedimos desculpas. Diante disso, está tudo correto. Mas nós precisamos observar se os nossos pedidos de desculpas não estão correlacionados ao medo em desagradar a outra pessoa, ou até mesmo medo da reação que a outra pessoa possa ter.
Se eu vivo em alerta, se eu vivo com medo, insegura, que diante do comportamento que o outro possa ter, eu preciso me diminuir, eu preciso me abandonar, eu preciso me colocar de lado, porque eu prefiro deixar o ambiente tranquilo, equilibrado, para que tudo fique bem, mas como que eu vou ficando ao longo do tempo? Se sempre eu precisar me abandonar, se sempre eu precisar silenciar os meus sentimentos, as minhas necessidades, eu vou me abandonando, eu vou me deixando de lado. Sempre eu vou colocar a outra pessoa como prioridade à minha vida. Então, é muito importante nós observarmos como que nós estamos nos colocando diante de nossos relacionamentos. E mais importante, que eu quero que fique registrado em você, muitas vezes, quando nós não colocamos, não estabelecemos os nossos limites em nossos relacionamentos, nós damos autoridade para outra pessoa ultrapassar todos os nossos limites. Muitas vezes a gente fica pensando: por que ninguém me respeita? Por que as pessoas falam de determinada maneira comigo? Por que a pessoa não percebe os limites que eu estou tentando colocar para ela? Às vezes pode estar diante desse seu comportamento. Se você tem medo, se você tem essa necessidade de se desculpar e se diminuir diante do outro, o outro vai sempre ultrapassar todos os limites que você realmente não está colocando em suas relações. O que é importante você levar deste vídeo de hoje? Realmente nós precisamos cuidar de muitas coisas que nós temos dentro de nós. Mas quando nós colocamos o outro como alguém tão especial, e a gente sempre vai nos colocando em segundo plano, vamos nos deixando de lado, vamos nos abandonando, a gente dá o direito do outro fazer o que ele quer diante de nossos relacionamentos. E às vezes a gente ensina ao outro a faltar com respeito com a gente. Isso que é importante você observar. Será que quando você percebe em suas relações que falta respeito, não é você que está ensinando ao outro esse comportamento? Observe isso em suas relações. É muito importante nós observarmos aonde está o nosso comportamento, como nós estamos nos apresentando diante do outro e se a forma como o outro se apresenta para nós também não é uma forma de condição que nós estamos dando a ele. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado nesse momento e que você possa diminuir o pedido de desculpas que você pede em seus relacionamentos. Só peça desculpas quando realmente existe um erro diante da situação. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sino de notificação para que você possa ter acesso a todos os conteúdos que eu trago aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.